Um jovem de 14 anos é assassinado por pastores da Igreja Universal e finalmente seu caso pode ter um ponto final. Fique até o final que vou te contar como isso tudo aconteceu. Sejam bem-vindos ao canal Fatos Misteriosos. Se você chegou agora, saiba que aqui você encontra vídeos sobre casos criminais, curiosidades e muito mistério. Nos ajude a sempre trazer novos vídeos de qualidade e o seu like contribui com isso. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque assim que eu postar um novo vídeo, você será notificado. Venha comigo e vamos explorar o inexplicável. O caso de hoje é um caso brasileiro e já aconteceu alguns anos atrás, mais exatamente no ano de 2001, que foi o caso de Lucas Terra, nascido no dia 19 de outubro de 1986, na cidade de Salvador. Tinha 3 irmãos e era o filho mais novo, filho de Carlos e Marion Terra. Lucas sempre foi um garoto muito educado, muito religioso e amava fazer a obra de Deus. Sua família evangélica sempre ensinou para ele e seus irmãos a serem pessoas educadas, caridosas, e isso com certeza moldou muito a personalidade de Lucas para ser uma pessoa do bem. A família morava na cidade do Rio de Janeiro e todos eles já estavam acostumados a frequentar a igreja, principalmente Lucas, que era bastante frequente, participava das reuniões e cultos e sempre ajudava nas tarefas e nunca reclamava, não importa qual tarefa fosse. Segundo seus pais, Lucas era um exemplo de filho. No dia 5 de janeiro de 2001, Lucas vai com sua família de mudança para a cidade de Salvador, onde ficariam por aproximadamente 3 meses, antes de se mudarem para a Itália. Lucas não estava contente com a mudança, porque já tinha amigos no Rio, só que mesmo assim, ele não contestou a decisão de seus pais e acabou se mudando para Salvador. Essa mudança aconteceu como se fosse uma despedida de alguns familiares e amigos, e eles ficariam na casa do irmão de Carlos durante todo esse tempo antes de irem para a Itália. Marion, mãe de Lucas, já estava na Itália, na cidade de Parma. Ela tinha ido antes da família para ajeitar a documentação e toda aquela burocracia envolvida para depois o resto da família ir. Uma das primeiras coisas que Lucas fez ao chegar à capital baiana foi procurar uma igreja para frequentar antes de se mudar. Acabou encontrando uma igreja muito próxima ao local onde morava. Nesta igreja existia um assistente de pastor chamado Silvio Roberto Santos Galiza, de 21 anos, que imediatamente se aproximou de Lucas. Silvio não tinha uma boa fama dentro da igreja, tinha comportamentos estranhos e incomodava bastante os membros da igreja. Inclusive, já tinha sido transferido de uma outra igreja justamente pelo seu mau comportamento. Ao se aproximar de Lucas, Silvio se aproveitou da personalidade bondosa e humilde do jovem, agia como se quisesse controlar Lucas, e alguns amigos começaram a perceber algo estranho, como se tudo que Lucas fosse fazer tinha que ser feito junto com Silvio. Ele controlava tanto o garoto que em 2001, Lucas teria se apaixonado por uma garota e o pai de Lucas disse que Silvio proibiu ele de namorar. Em fevereiro do mesmo ano, Silvio convida Lucas e um outro jovem para passar um tempo na igreja à noite, fazendo algumas tarefas, e por ser tarde, Silvio pedia que eles dormissem lá junto com ele. Acabava que esse outro jovem dormia em um outro local separado e Silvio colocava Lucas para dormir com ele na mesma cama. Acredito que Lucas não via problema nisso, porque ele amava ajudar a igreja e seu pai também não via nenhum tipo de problema, porque lá seria o lugar mais seguro do mundo para um jovem estar. Nesse meio tempo, os pastores da igreja descobriram que Silvio levava os jovens para dormir na igreja e isso impactou novamente em uma transferência de Silvio para uma outra igreja. Só que Silvio tinha uma obsessão tão grande por Lucas que ele ainda continuou frequentando a mesma igreja que ele. No dia 21 de março de 2001, Lucas acorda cedo, se arruma e sai para apenas voltar no almoço. No mesmo dia, Lucas vai para o culto à noite e após esse culto, ele fica conversando com sua namorada e alguns amigos na porta da igreja. Silvio se aproxima dos jovens e chama Lucas para sair com ele, que aceita, mesmo os amigos insinuando que poderia ser perigoso sair à noite em uma cidade que ele mal conhecia. Então Lucas sai junto com Silvio e um outro pastor auxiliar que tinha ali. Lucas tinha até as 9h30 da noite para chegar em casa, mas acaba ligando para seu pai para avisar que eles teriam uma ação no bairro Rio Vermelho
e que estava com Silvio. Também disse que iria dormir na igreja por ser tarde da noite. No dia seguinte, o pai de Lucas sente a falta de seu filho porque não tinha chegado ainda e acaba indo até a igreja para saber mais informações. Chegando na igreja, Carlos se encontra com Silvio, que disse que tinha deixado Lucas até um ponto de ônibus. Segundo Silvio, Lucas teria dito que iria até uma outra igreja fazer uma nova ação. Carlos vai até essa igreja pedir informações sobre Lucas, só que ninguém sabia onde ele estava e ninguém nem tinha visto Lucas. Vale lembrar também que o ano era 2001, não era que nem hoje que você tinha o WhatsApp, podia mandar uma mensagem, poderia ligar rapidamente, não era tão simples assim. Após ir a essa outra igreja e não encontrar nada, Carlos resolve ir até a polícia denunciar o sumiço do filho. Só que, como sempre, era necessário aguardar as 48 horas para dar início às buscas. Não contente, Carlos tenta fazer suas próprias buscas, imprimiu cartazes com a foto de Lucas e o número para ligar, mas nenhuma informação sobre seu paradeiro foi informada. No dia 23 de março, 2 dias após o desaparecimento de Lucas, uma caixa foi encontrada com um corpo carbonizado em uma grande avenida da cidade. Carlos vai até o local junto com um membro da igreja que pede para ele aguardar dentro do carro enquanto checava o corpo. Esse homem acaba mentindo para Carlos, dizendo que o corpo não era o corpo de Lucas. Alguns dias depois, a polícia informa Carlos que, infelizmente, o corpo encontrado realmente era o corpo de Lucas, para a tristeza de toda a família. A mãe de Lucas, que estava em Parma, na Itália, vem às pressas para o Brasil, que até então não sabia que seu filho havia desaparecido, simplesmente porque Carlos não queria preocupar sua esposa. A polícia disse à família, após testes da perícia, que havia um tecido em volta de seu pescoço, além de uma quantidade significativa de combustível no caixote, além de indicar a causa da morte por carbonização. A perícia não conseguiu identificar se houve violência sexual ou não, dado a forma como o corpo foi encontrado. Em outubro do mesmo ano, um inquérito da polícia finaliza e indica Silvio como o assassino de Lucas Terra, e por incrível que pareça, Silvio não foi preso. A família, não aceitando a decisão, acaba acampando de frente ao Ministério Público da cidade e vão até o escritório da ONU pedindo a prisão de Silvio. Algumas testemunhas disseram que foram ameaçadas caso fossem depor contra o pastor. Marion ainda recebe uma ligação de alguém que não quis se identificar, pedindo que ela esquecesse do filho porque eles estavam querendo prejudicar um homem de Deus e que era inocente. Em 9 de junho de 2004, Silvio é julgado a 23 anos e 5 meses de prisão. Só que sua defesa recorreu e em novembro do ano seguinte foi a júri popular novamente, tendo sua pena reduzida para 18 anos. O promotor do caso disse que Silvio era o culpado, mas de acordo com as circunstâncias, era muito difícil Silvio ter feito tudo sozinho, porque nem veículo ele tinha para levar o garoto até o local onde foi encontrado. Em 2006, Silvio acusa outros 3 homens, sendo 2 pastores e um segurança da igreja, alegando que não tinha falado até então porque estava sendo ameaçado de morte. Silvio disse que o Lucas teria entrado na igreja e flagrado o pastor Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda tendo relações sexuais, e que isso foi o motivo por trás da morte. Silvio teve várias confusões em seus depoimentos, errando a linha do tempo do momento em que saiu da igreja até o momento em que viu Lucas morto. Em 2008, o pastor Fernando é preso, mas é solto alguns meses depois para responder processo em liberdade. E até os dias de hoje, estava como pastor em Minas Gerais. Joel continuou como pastor, porém na cidade do Rio de Janeiro. Em 2012, Silvio começou a ter regime aberto, podendo sair durante o dia durante os dias da semana, e desde então segue em liberdade condicional, e hoje segue como pastor e estudante de direito. Em 2018, o processo contra os 2 pastores foi anulado pelo STF, alegando falta de provas. No ano seguinte, Carlos, pai de Lucas, acaba falecendo de cirrose hepática. Ele passava por uma grande depressão e, infelizmente, Carlos morreu sem ver a justiça ser feita. Já no ano de 2020, o STF decidiu que os 2 pastores fossem a júri popular e, finalmente, só agora, em 2023, esse processo teve um ponto final. Pelo menos a gente acha que teve. Agora, no final de abril de 2023, o júri popular finalmente aconteceu e os 2 pastores foram condenados a 21 anos de prisão cada um.
Infelizmente, vão aguardar em liberdade, mesmo diante de todas as provas em cima do caso. Mas o Brasil é assim mesmo, né? Esse foi o vídeo de hoje. Se quiser acompanhar a Marion nas redes sociais, vou deixar o Instagram dela na descrição aqui embaixo. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque isso vai nos ajudar a sempre trazer novos conteúdos para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.